La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Boa noite, vou a falar em português, a tentar falar português. Obrigado por su palestra del día de hoy, Luciane. Nos acompaña con un interesante tema que es o poder das creenças, certeza absoluta produce resultados absolutos. Luciane es nuestra business partner o parceiro de negocios de HCN en Rondonópolis, Mato Grosso. Bem-vinda. Já podemos então. Obrigada, Hugo. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite, ouvem. É uma grande alegria para mim poder estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Bien, bienvenidos todos. Entonces ya podemos comenzar. Sim, podemos começar. Então, nós estamos aqui agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o poder das crenças, onde certezas absolutas produzem nossos resultados absolutos. Saber e conhecer um pouquinho mais como formam as nossas crenças, a concepção, se faz muito importante e necessário para que possamos compreender e entender como nos comportamos diante das situações que nos acontecem no nosso dia a dia, diante dos resultados que nós queremos atingir. Sabendo que aquilo que eu tenho certeza, ela vai produzir sempre um resultado. Essa certeza tanto pode ser uma certeza absoluta positiva, como com um significado positivo e com um significado também negativo. E no próximo passo podemos descobrir, então... Desculpa, eu não estou conseguindo passar o slide aqui. Assim. Perdão a vocês. E o que são crenças, então? As crenças, segundo os estudiosos do comportamento, né, segundo o coach também, o estudo do coach ICI, do coach neurolinguístico, as crenças são regras pelas quais nós vivemos. São, assim, os nossos melhores palpites frente à realidade. E elas vão formando os nossos modelos, formam os nossos modelos mentais. Os princípios pelos quais, as crenças são os princípios pelos quais nós vemos o mundo, com base naquilo, na nossa experiência, ou seja, são como, podemos dizer assim, que são como lentes, como filtros de percepções ao que nós vivemos. Elas representam uma das estruturas mais importantes, segundo Dilthey, uma das estruturas mais importantes do nosso comportamento, do comportamento. Então, quando nós realmente acreditamos em algo, nos comportamos de maneira congruente com essa crença. Seja esse acreditar, seja esse comportamento, né? Perdão, seja esse comportamento um comportamento funcional ou um comportamento disfuncional. E as crenças, elas não são fatos. As crenças, embora muitas pessoas, às vezes, né? Nós mesmos a confundamos com fatos, as crenças, elas são pensamentos que são formados a partir dessas experiências que nós temos durante a nossa vida, e temos um investimento pessoal em nossas crenças, ou seja, nós investimos nas nossas crenças para que elas possam, de alguma forma, se tornarem reais, ou seja, terem uma validade. Às vezes, nós temos pensamentos ou falas do tipo assim, eu avisei que isso ia acontecer, eu pensei, como eu havia pensado, como eu havia dito. Isso são frases, às vezes, que nós usamos e que traz satisfação a cada um, a quem diz, né? Por quê? Porque significa que as nossas crenças se mostraram reais, ou seja, se mostraram corretas. E aí, dá-nos uma ideia de confiar cada vez mais nessas nossas ideias. Então, nós vamos validando aquilo que nós acreditamos. E as crenças, elas agem como profecias autorrealizáveis. Elas agem como permissões. Isso mesmo, elas são como permissões ou como empecilhos para aquilo que nós podemos fazer. Se você acredita que você não é muito, por exemplo, se você acredita que você não é muito simpático, isso vai fazer com que você haja de uma forma desagradável, por exemplo, em relação a outros. E assim, claro, isso vai o quê? Confirmando a sua crença.
mesmo que você não queira que isso seja uma verdade. E também, por outro lado, se você acreditar, por exemplo, que é uma pessoa simpática, então você vai abordar as pessoas de uma forma mais aberta, elas terão mais probabilidade de confiar na sua crença. E isso vai fazer o quê? De confiar e confirmar a sua crença. Então, as nossas crenças são profecias autorrealizáveis, porque nós desenvolvemos um movimento e comportamentos que vai ter uma congruência com aquilo que eu acredito. Então, se você age como se fosse verdade, e se você gostar do resultado que você está tendo, você vai continuar agindo como se isso fosse uma verdade. Isso é como as nossas crenças são, é aquilo que são as nossas crenças. E como que as nossas crenças são formadas, então? De acordo com o modelo ICI, do coach integral, no livro de Introdução ao Coach do Paul Wander, né, ele diz assim, que o nosso modelo de crença, né, denomina nosso modelo, esse modelo de coaching, ICI, neurolinguístico até mesmo, denomina uma crença a uma generalização de um fato que se forma através de um fato isolado, que para mim se traduz numa experiência, a qual eu dou significados, ou seja, através de experiências que eu vou tendo no decorrer da minha vida, através de referências de pais, através de referências de autoridade, de situações que me ocorrem, eu dou um significado e então acontece uma generalização. E que aí, por outro lado, vai gerar certos comportamentos. E para que alguém aceite uma crença, ela deve existir assim um sim interno. Ou seja, eu preciso aceitar e validar essa crença. Então, isso vai passar a fazer sentido para mim. E para que essa crença também se estabeleça, começa por um estado de uma convicção. Eu tenho convicção de que aquilo realmente aconteceu, a convicção sobre algo que eu aprendi, sobre algo que eu experienciei, ou através de um conceito também. Eu posso formar as minhas crenças a partir de conceitos que eu vou ouvindo, que eu vou aprendendo, principalmente de pessoas que têm uma autoridade, que são pessoas de autoridade para mim. Como, por exemplo, eu já citei, os nossos pais, os avós, professores, pessoas que têm um grau de autoridade em relação às pessoas, né, a nós. E essas crenças, elas são relações de causa e efeito, e cuja evidência nós vamos atribuindo a várias equivalências complexas. E essa formação, por exemplo, uma crença, como eu disse, né, tem um fato, acontece um fato, uma experiência externa, onde eu tenho uma experiência pessoal, então, a partir de um fato, eu tenho uma experiência pessoal, e nessa experiência, essa percepção que eu tenho, porque aí nós percebemos o mundo a partir dos nossos sentidos, por aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, então eu vou dar um significado a isso. E esse significado, ele tanto pode ser um significado potencializador, ou seja, que muitas vezes nós chamamos de um significado positivo, ou um significado limitante, que é um significado, no caso, vamos dizer assim, negativo. E aí, então, eu generalizo. Um exemplo que a gente pode ter nesse caso. Imaginamos, às vezes a gente passa por situações e pessoas que nos procuram e dizem assim, né, que uma crença que a gente ouve muito dizer por exemplo, mulheres que não se casam e que dizem que todo homem é igual, que os homens são iguais, que homens agridem, por exemplo, que homens agridem mulheres, casados. Baseado em que, às vezes, essa pessoa diz isso? Porque, geralmente, essa pessoa pode ter passado por uma situação, um fato na infância, onde percebeu que o pai briga com a mãe, logo, ela tem aquela experiência vendo o pai gritando, brigando com a mãe, dá um significado naquela experiência, ou seja, tem um sim interno, onde de repente escuta a mãe dizer que homem não presta, que todo homem briga, que todo homem é ruim, então generaliza isso a partir dessa experiência vivenciada, e quanto maior a experiência, quanto maior for essa experiência com uma emoção forte, maior a fixação dessa crença. Então, maior será a fixação
e a formação dessa crença. E aí, então, e é interessante também nós vermos alguns tipos de crença. Robert Dilts, ele fala sobre alguns tipos de crença, por exemplo, crenças de causa, crenças de significados e crenças de identidade. Então, nós temos, segundo Dilts, ele fala sobre esses 3 tipos de crença. Por exemplo, a crença de causa. O que são crenças de causas? É uma crença causada por alguma coisa. Por exemplo, o resfriado, né? Por que algumas pessoas se resfriam tomando água gelada e outras não? O que faz com que um negócio seja bem sucedido e um outro negócio parecido, por exemplo, em outra situação, em outra cidade, não seja bem sucedido? O que faz uma pessoa, às vezes, perder peso com muita facilidade e outras pessoas dizerem assim, eu não consigo perder peso? A resposta a essas perguntas, geralmente, quase sempre, na maioria das vezes, é uma declaração de crença. Às vezes uma pessoa pode dizer assim, olha, toda vez que eu tomo, como resfriado, toda vez que eu tomo água gelada, eu fico com dor de garganta. Eu tenho pressão alta porque meus pais tiveram pressão alta, porque meus avós têm pressão alta, na minha família todo mundo tem pressão alta. Então, ou seja, essa palavra, porque que é o que vai me dar a crença, ela pode estar tanto implícita como explícita. Então, todas as vezes que nós temos um porquê relacionado a uma situação, uma declaração de crença, quase sempre, nesse caso, vai indicar uma crença de causa. Se acreditamos, por exemplo, que uma coisa X é a causa de uma outra situação, o nosso comportamento ele vai ser direcionado para fazer com que essa coisa X aconteça, ou impedir que ela aconteça. Por exemplo, no caso de tomar água gelada causa dor de garganta. Então, ou seja, todas as vezes que vai tomar água gelada, a garganta vai ficar, por exemplo, com dor, vai ter dor na garganta. Então, o que essa pessoa pode fazer? Evitar tomar água gelada. Então, ou ela vai fazer com que aquilo aconteça, ou ela vai ter um impedimento, vai se afastar daquele evento, para que não aconteça. E também tem, por exemplo, as crenças de significado. Crenças de significado, por exemplo, o que seria a crença de significado? Quando eu acredito que algo é importante ou é necessário. Por exemplo, o que significa para alguém estar casado? Uma situação de alguém que é casado, né? Por que seja, pode ser, será que eu estou casado? Por quê? Porque essa pessoa pode ser uma pessoa boa, porque é bom se relacionar, por exemplo. O que significa uma pessoa, por exemplo, ter uma doença muito grave? Será que isso significa que essa pessoa é ruim ou foi punida? Às vezes, as respostas que nós damos para os nossos pensamentos, geralmente é uma declaração de crença. E as crenças de identidade, elas incluem também crenças de causas e crenças de significado. E, além de tudo, limites. São crenças muito mais limitantes, vamos dizer assim. Por exemplo, qual é a causa de você fazer uma coisa? O que significa o seu comportamento? E todas as vezes que nós modificamos causas de identidade, geralmente acontece uma mudança na pessoa, ou seja, a pessoa muda de alguma maneira. Por exemplo, uma crença limitadora de identidade, que às vezes as pessoas ou os coaches chegam nos coachitórios e dizem assim, mas eu não mereço ter sucesso, eu não valho nada, eu não sou boa o suficiente para fazer isso. São crenças que podem nos impedir de mudar, sobretudo porque nem sempre nós estamos conscientes dela. Toda crença, às vezes, toda crença nem sempre tem facilidade de ser identificada, porque são pensamentos arraigados, são pensamentos que estão no nosso profundo do nosso ser. Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, são padrões inconscientes. E às vezes, o que acontece? Durante um processo de coaching, é natural quando o coach vai identificar uma crença, no coach, que identifica uma crença, o coach corre o risco, nesse momento, de se esquivar. Por quê? Porque
difícil entrar num embate nesse caso, né? É um sistema de proteção. Todo ser humano tem esse sistema de proteção. Então, às vezes, as respostas do tipo, por que você faz isso? Eu não sei porque eu faço isso. Ou existe, me deu um branco. Geralmente, nesse momento, existe uma crença ali, uma crença de identidade. E também é interessante quando nós temos os processos, por exemplo, crenças de possibilidade, o processo PHM, que é o nosso modelo de coaching neurolinguístico da HCN Word, né? Crenças de possibilidade, de habilidade, crenças de mérito. No segundo modelo do coaching neurolinguístico da HCN Word, as crenças elas podem ser classificadas como de possibilidades, porque muitas vezes nós colocamos limites antes de saber como fazemos as coisas. Então, eu tenho um limite de um possível resultado. Eu me limito a fazer algo e me sinto, às vezes, impossibilitado para realizar esse algo. Por exemplo, acreditar que algo é muito difícil de aprender. Por exemplo, uma língua, que inglês é muito difícil de aprender, que espanhol é difícil de aprender, que português é difícil de aprender, que coaching é difícil, que fazer um processo de coaching é difícil, ter uma determinada profissão é difícil. E muitas vezes, por exemplo, crenças do tipo assim, eu não posso ser um profissional coach porque é um curso muito caro, é um curso difícil, eu não vou conseguir acompanhar o processo em si, eu não tenho dinheiro suficiente para tal investimento, sem antes saber realmente se existe ou não a possibilidade. Ou seja, ver essas possibilidades como algo distante, ou até mesmo impossível de ser realizado. E quando nós temos essas crenças de possibilidade, elas nos limitam a tomar atitudes, a dar passos dentro de um processo de coaching, a dar passos e atingir um resultado. E outro modelo de crenças, por exemplo, as crenças de habilidades. São crenças de habilidades, o que é isso, né? O que são crenças de habilidade relacionadas com habilidade? É acreditar, por exemplo, que eu não sou ou não capaz de fazer algo, sem antes fazer. Agora, uma crença de habilidade limitadora, ela vai me levar a acreditar que eu não sou capaz de fazer algo, mesmo sem antes tentar. Ou seja, eu não acredito nas minhas potencialidades. E quando alguém, um coach, um indivíduo tem crenças de habilidades potencializadoras, eles, mesmo sem conhecer o processo, sem desenvolver um processo, sem ter nunca feito algo, eles sentem que são capazes para cumprir aquilo. E aí, então, vão com toda a coragem, vamos dizer assim, vencendo os seus medos e passando por esses processos com muito mais facilidade. Então, em outro caso, deixar de se desenvolver, no caso, por acreditar que não é capaz de exercer ou pôr em prática o que foi aprendido. Por exemplo, muitas vezes, há muitas pessoas que fazem treinamentos e mais treinamentos e não aplicam, não colocam em prática esses treinamentos, o que aprendeu, por acreditar que nunca estão prontos. E como vão descobrir que são capazes? Como vão descobrir? Fazendo, colocando em prática, ou seja, dando um passo de cada vez. Como diz o ditado, para eu andar 1000 metros, eu preciso dar o primeiro passo. Eu não vou conseguir andar 1000 metros, 1 quilômetro, se eu não me mover, se eu não passar o primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo, ou seja, vou caminhando progressivamente. E por último, as crenças de mérito. Crenças de mérito, o que são crenças de mérito? São crenças de merecimento. Ou eu me sinto merecedor de algo, digno de algo, ou eu me sinto não merecedor de algo. A pessoa, às vezes, por exemplo, na limitação, falando da limitação, a pessoa, muitas vezes, o coach, no processo, ele pode se achar indigno de atingir metas, ou de receber um prêmio, de ter felicidade, indigno de ter sucesso. E quando percebe, muitas vezes, que outros estão atingindo e conseguindo, aí sim, acreditam que os outros podem, mas que eles não. Então, essas crenças, toda crença limitante ou potencializadora, ela tem um valor também, que as apoia. Porque toda crença, todo valor, ele vem paralelo a uma crença, ou seja, apoia uma crença, seja essa crença limitante ou uma crença potencializadora.
Então, nesse caso, num processo de coaching, nós precisamos e nós necessitamos, como coaches, buscar descobrir qual é a intenção positiva da crença limitante. Porque, por que eu acredito, né, por exemplo, que não mereço ser feliz? Por que tem esse pensamento, muitas vezes, se chega um coach com durante um processo de coaching, se chega a esse tipo de crença. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço tal promoção, não se sente merecedor. Talvez porque, no caso de merecimento de felicidade, talvez porque os seus familiares sempre sofreram, são de pessoas muito simples, passaram por muitas dificuldades financeiras, e aí essa pessoa que começa a se despontar não se acha merecedor, por acreditar que se ele for merecedor, ele vai estar traindo o seu clã, traindo a sua família. E então, inconscientemente, ele vai desenvolver comportamentos que vão levá-lo ao fracasso, na maioria das vezes. Então, ou seja, ter sucesso ou não vai depender das nossas crenças. E quais são as consequências dessas crenças? E como identificar essa crença? Como é que eu posso identificar uma crença? Se ela é limitante ou se ela é potencializadora? Toda vez que temos algum comportamento que não é colocado, não é de acordo, ou seja, com o esperado, de acordo com aquilo que eu espero, com o programado, ali tem uma crença. E é interessante nós falarmos o seguinte também, que todo comportamento, seja ele um comportamento esperado ou não, ele vai ter uma crença. Porque dentro de um processo cognitivo, dentro dos nossos processos psicológicos básicos, a neurociência explica isso também, que todo pensamento, ele é estruturado em cima de uma crença, que produz uma decisão, que produz um resultado, uma ação e que vai produzir um resultado. Ou seja, a ação é o meu comportamento. Então, todas as vezes que eu tenho um comportamento, eu tenho uma crença sustentando aquele comportamento. Seja ele positivo ou seja ele negativo, no caso, seja ele limitante ou potencializador. Por exemplo, você faz uma formação, um curso e vai abrir o seu negócio e não tem êxito. E tudo em volta, ou seja, o mercado financeiro é propício, existe uma clientela para o seu negócio, mas o seu negócio vai de mal a pior. O que explica isso? Explica que, nesse momento, a grande probabilidade, ou seja, geralmente, esse comportamento de não ter um resultado que você espera, tem ali uma crença que te limita a atingir aquele resultado. E como nós já falamos anteriormente, se você acredita que você pode, você tem razão, e se você acredita que você não pode, você também tem razão. E nesse exemplo, por exemplo, que eu disse do negócio, possivelmente existe uma crença de possibilidade, de não ser capaz, ou de fracasso, que a pessoa vai fazer de tudo para que isso se torne real. Afinal, toda crença é uma profecia autorrealizável. E o que pode acontecer? Realmente, essa pessoa, esse negócio, chegar à falência. E o inverso também é verdadeiro. Quando se tem êxito nos empreendimentos, no que se propõe a fazer, nos êxitos nos relacionamentos, também é por conta de possuir crenças potencializadoras. Então, aí está o poder da nossa crença, o poder de termos sucesso ou o poder de termos fracasso. E quais as consequências por conta dessas nossas crenças? Isso que eu acabei de falar. Eu posso ter sucesso ou eu posso ter fracasso. O que vai definir o meu resultado são as minhas crenças. É aquilo que eu acredito, são as minhas certezas absolutas. Então, você age como se fosse verdade, e se você gosta do resultado, você continua agindo assim, como se isso fosse uma verdade. As nossas crenças nos trazem bons resultados, e eu continuo com elas. Agora, se as minhas crenças me trazem maus resultados não tão bons assim, eu preciso mudá-las. Eu mudo. E você tem a escolha, tanto quanto aquilo que você acredita, embora a crença de que a crença seja mutável, seja em si, para algumas pessoas, assim, muito desafiadoras. Porque, às vezes, as pessoas acreditam, algumas pessoas chegam a acreditar que uma crença não se muda.
Aí a gente diz síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, e eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Mas, portanto, essa consequência pode ser tanto muito positiva, trazendo resultados potencializadores, onde a pessoa vai ter sucesso com o que se propõe a fazer, e vai agir com muito boa vontade, ou também pode ter sucessos desastrosos. Mesmo querendo, mesmo se propondo a agir com muita boa vontade, mesmo tendo muito esforço, às vezes as pessoas gastam muita energia para adquirir algo, para conseguir conquistar um resultado, e que não conseguem. Mas tem aquela vozinha, é como se tivesse uma vozinha interior que diz assim, diz para si mesmo, né, você não pode, você não é capaz. E eu creio que aqui nós podemos dizer assim, que crenças potencializadoras e crenças limitantes, potencializadoras porque elas vão nos elevar, né? E limitantes porque elas vão nos limitar. As potencializadoras, elas vão produzir resultados favoráveis às nossas ações. Por exemplo, um estudante que se propõe a estudar, um rapaz que se propõe a estudar, é claro, para uma prova e que se sente seguro de si, que acredita que é inteligente, que aprende com facilidade, a sua disposição para estudar para essa prova, ela vai ser com muito afinco. Ele vai se sentir até mesmo feliz aprendendo um conteúdo novo, por estar reforçando esse conteúdo na sua mente. Diferente, por exemplo, de um outro estudante que acredita que dificuldade, acredita que não consegue aprender assim com tanta facilidade, que precisa se esforçar muito. E o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Ele vai ter uma disposição, pode até ter disposição para agir, ou seja, ele vai estudar, o seu estudar vai ser no nível, o seu estudo, ou seja, o teu aprendizado vai ser no nível bem abaixo do primeiro estudante, porque ele vai ter, vai acreditar que ele não vai fazer jus daquele resultado. Ele vai já para esse estudo, para esse movimento, para essa ação de estudar, com uma baixa estima, acreditando que aquele conteúdo não vai entrar na sua mente, então ele já vai causar o quê? Um bloqueio para o resultado, ou seja, um bloqueio na aprendizagem. E que realmente ele não vai aprender. E o que se confirma no final, realmente eu sou um péssimo aluno, eu sou um péssimo estudante, eu não consigo tirar notas boas. E percebe-se então que aquilo que nós acreditamos sobre o que vamos fazer é o que vai me dar um resultado. É o que vai me dar um resultado bom ou um resultado ruim. Ou melhor, o resultado que eu tenho é baseado naquilo que eu acredito. Se eu acredito que posso, eu sou capaz de fazer algo, eu vou dar tudo de mim. Com alegria, com afinco, vou pôr energia no que eu estou fazendo. E já espero pelo resultado positivo. Eu já visualizo esse resultado positivo, mesmo antes de tê-lo realizado. Agora, se eu acredito o contrário, que eu não posso, que eu não sou capaz, que eu não vou dominar o assunto, o que vai acontecer? Eu vou dar o mínimo de mim. Eu vou criar dificuldades na ação, eu vou criar situações que vão me afastar das ações, vão me auto-sabotar, justamente para confirmar o que eu acredito, que eu não posso. Portanto, como dizia Henry Ford, né, na sua velha frase, se você acredita que você pode, você tem razão, e se você acredita que você não pode, você também tem razão. E toda crença é uma profecia autorrealizável. E quando nós aprendemos isso e vamos percebendo o mundo à nossa volta, os nossos comportamentos, nós vamos ficando atentos a essas consequências, a consequência que o meu comportamento está me trazendo. Se eu sou feliz com esse comportamento, com esse resultado que eu tenho, eu permaneço, eu posso potencializar isso, melhorar esse resultado. Agora, se você não está contente com o resultado que você está tendo, é preciso mudar a sua forma de fazer. E muitas vezes você não consegue mudar a sua forma de fazer sozinho porque tem crenças arraigadas e que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. Por exemplo, as certezas absolutas que produzem resultados absolutos. Como é isso? Eu tenho uma certeza absoluta positiva, eu tenho uma crença positiva sobre algo, de que eu sou capaz, por exemplo, que eu faço um curso de coaching e que eu vou ser um profissional coach
muito bem remunerado, que eu vou ter clientes, acredito nisso, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar decisões positivas, os meus pensamentos serão voltados para o positivo, eu vou tomar decisões que vão me levar a ter ações positivas, que são os meus comportamentos, e que vão me levar a um resultado positivo. Então, as minhas certezas absolutas vão produzir resultados absolutos. E essas minhas certezas absolutas, elas podem ser tanto potencializadoras, como também limitantes. E se for limitante, vai me proporcionar o ciclo, ou seja, esse ciclo é o mesmo, ele não difere, porque é um construto, ou seja, faz parte dos nossos processos psicológicos básicos. Aquilo que eu acredito me leva a pensar, a tomar uma decisão, a ter uma emoção, a ter uma reação fisiológica, que vai fazer com que eu tenha um comportamento, ou seja, uma ação, e que vai me dar um resultado. E se eu acredito que eu não posso, que eu não sou capaz de fazer algo, que eu vou fazer esse curso, por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer um curso, e que não sei o que vai acontecer, vamos ver o que vai dar. A minha disposição para fazer o curso, eu já entro com uma disposição tímida, com uma incerteza do resultado que eu tenho, que eu vou ter, eu vou tomar decisões limitantes, os meus pensamentos serão pensamentos limitantes, onde as minhas ações serão as mínimas possíveis, com o menor esforço possível, então, a consequência disso vai ser um resultado, na maioria das vezes, catastrófico. Então, se você quer ter um resultado positivo, que é preciso que trabalhe a sua certeza absoluta, que você tenha certeza absoluta de que você é capaz, de que você pode. E aí você vai tomar uma decisão positiva, uma ação positiva, e assim você vai ter um resultado positivo. Seja em qualquer área que você for, que você se colocar a fazer. Isso seja tanto na parte pessoal, como na parte profissional, como nos relacionamentos. É um fato, é uma realidade, é o que vai estar acontecendo. E como nós podemos fazer isso se tornar possível? Aquilo que era impossível, transformar. Então, ou seja, transformar uma crença que antes era limitante numa crença potencializadora. Eu posso fazer isso? Sim, nós podemos. Como eu posso fazer isso? Falando bem, por exemplo, quando nós falamos lá no slide anterior, vamos voltar um pouquinho lá. Quando eu tenho aqui uma certeza absoluta positiva de que eu sou capaz, de que eu posso empreender um negócio e que esse negócio vai me trazer um lucro, que eu vou viver disso e que isso vai me trazer um resultado muito positivo, a minha disposição, a minha ação para fazer esse negócio acontecer vai ser muito grande. Agora, se eu tenho uma crença limitante de que eu preciso estudar muito para chegar à faculdade, que o que eu tenho não tem preço, não é valorizado. O que vai acontecer? Eu vou passar a pôr preço no meu produto com medo de que a pessoa vá achar que o meu produto é caro. Então, eu vou correr um risco desse produto ser rejeitado. Vou tomar decisões limitantes, vou ter ações limitantes e um resultado limitante. Então, se a minha certeza, não, eu tenho um produto e tem valor esse produto, a minha decisão vai ser positiva, a minha ação vai ser positiva e o meu resultado positivo. Então, quando a gente fala aqui, como é que eu posso transformar isso, aquilo que para mim antes era uma crença limitante, numa crença potencializadora, justamente trabalhando aqui as minhas certezas absolutas. E quando eu trabalho nas minhas certezas absolutas, e aqui absoluta, tanto pode ser positiva como negativa, se eu não estou gostando, como eu disse, do resultado que eu estou tendo, eu preciso trabalhar as minhas certezas absolutas. Porque as minhas certezas absolutas vão me trazer esse resultado. E se você não está gostando do resultado, é preciso que você mude a forma de fazer. É preciso fazer diferente. Como Einstein já dizia, você insistir em algo que está dando muito errado, isso não tem sabedoria nenhuma. Não é nada sábio fazer isso. Então, é preciso que nós olhemos para os nossos comportamentos, para a nossa realidade de vida, de mundo, com um olhar crítico, olhando com um olhar de autoconhecimento,
Porque quando nós temos esse poder intrínseco dentro de cada um de nós. Todos nós temos recursos suficientes para atingir aquilo que nós desejamos, para atingir aquilo que nós queremos. E quando nós não conseguimos isso, é preciso que, então, eu olhe para a minha certeza absoluta. O que é que eu tenho acreditado? O que é que você tem acreditado? As suas crenças, elas têm te produzido resultados positivos? Ou aquilo que você acredita tem travado a sua vida, tem limitado a sua vida, tanto pessoal como profissional? Se tem limitado, é preciso que se dê a permissão para olhar para essas crenças, para essas certezas. Porque quando nós damos essa permissão para olhar para dentro de nós, aí então eu posso transformar as minhas crenças. E no processo de coaching, quando nós falamos bastante sobre o que são, o que não são os tipos de crença, etc. e tal, nós vamos descobrindo que se eu tenho crenças que não me auxiliam, se o coach tem crenças que não o auxiliam, no processo de coaching, através dos questionamentos, o coach vai perceber isso e vai apoiar o seu coach nessa mudança, para que ele possa, então, desenvolver habilidades, desenvolver com seus recursos, com os recursos que ele possui, para que ele possa ter esse resultado positivo. Se essas crenças, que muitas vezes nós temos, não nos auxiliam, que não me apoiam para atingir o resultado que eu desejo, eu vou continuar com isso. Às vezes a gente pode olhar para as crianças, por exemplo, as crianças brincando em smartphones, em tablets, enfim. As crianças, elas têm um poder de plasticidade todos nós temos, mas as crianças em maior número. Elas têm uma mente muito mais aberta ao conhecimento, porque é algo que estão absorvendo naquele processo. Então, é como se a gente talvez pode dizer assim, os neurônios são muito jovens, né, são novinhos, então estão ali preparados para receber todo o conhecimento necessário, né, todo o conhecimento que vier. Então, as crianças, quando vão aprender, por exemplo, um videozinho, crianças de 1 aninho, elas com o dedinho no smartphone, elas já conseguem entrar, ver o seu vídeo, ver o desenho que elas querem e sair do desenho. Por quê? Porque elas têm elas trabalham com tentativa e erro. Se tocar o dedinho na tela, tocar uma vez, e aquela tela que elas desejavam não abriu, elas vão tentando em outros botõezinhos. E quando elas conseguem, elas sabem o caminho. Isso é registrado. Então, elas não insistem na mesma tecla sempre. Elas não insistem na mesma tecla. Ou seja, porque se elas sabem que se elas insistirem na mesma tecla, elas não vão ver o vídeo, o desenho que elas querem. E aí quando nós nos tornamos adultos, nós adultos, no caso, temos essa dificuldade, por quê? Porque nós acreditamos que foi aquilo daquela forma que eu aprendi. Ou seja, uma crença muito falada aqui no Brasil. Pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, se eu nasci assim, eu sou determinado a viver e a morrer da forma que eu nasci. Ou seja, aquilo que começa mal, termina mal. Crenças do tipo, eu não sou tão bom, línguas para mim, aprender línguas para mim é uma dificuldade muito grande. Todas essas crenças, por exemplo, de que dinheiro não traz felicidade, às vezes nós passamos o mundo durante a nossa vida inteira, trabalhando, é como que dando murro em pontas de facas e não recebendo o fruto desse trabalho. Por ter crenças de que dinheiro não traz felicidade. Então, se dinheiro não traz felicidade, para que eu vou querer ter dinheiro? Eu vou fazer com que todos os meus ganhos, os meus rendimentos, cheguem no final do mês, ou seja, sem nenhum ganho adicional, que vai chegar no final do mês e eu vou pegar esse salário, eu vou pegar meu rendimento e vou gastar tudo. Muitas vezes, pessoas e mais pessoas estão endividadas por conta do quê? Das crenças que trazem, crenças que não se dão a permissão de mudá-las. Então, quando eu posso transformar uma crença? Através, primeiramente, da permissão de mudar aquele comportamento.
Então, se eu estou tendo um comportamento que não está de acordo com aquilo que eu quero, ou se o meu comportamento, ele também é disfuncional para as pessoas que estão à minha volta, que interferem diretamente nas pessoas que estão à minha volta, é preciso ter esse olhar para si, para que se comece a fazer uma transformação. Então, muitas vezes, é um fator determinado de fracasso, por exemplo, uma pessoa que tem ali, que ela vai continuar sempre fracassando, é determinado isso na sua vida, como um determinismo de que Freud dizia, que se você é assim, você vai ser assim para sempre? Não, não, claro que não. Dentro de um processo de coach, utilizando das ferramentas certas, após a identificação dessas crenças limitantes, o coach vai desenvolver meios, através de questionamentos, que leve o coach a tomar uma consciência de que não atinge os seus resultados, o resultado desejado por conta das crenças limitantes. E qual é o primeiro passo, então? É colocá-la em dúvida. Quando nós colocamos uma crença em dúvida, nós vamos, então, dando vazão a outras possibilidades. Por exemplo, no fim, uma crença limitante é uma decisão tomada diante de uma interpretação de um fato, certo? Então, eu interpreto um fato e tomo uma decisão, baseado na percepção no momento ocorrido, e que sofreu, claro, influência de uma série de fatores, tanto externos como experiências anteriores, internas. E quando o coach lança luz a essa situação através das perguntas, o coach faz o quê? Faz uma busca por novos meios e recursos que ele possui baseado em outras experiências. Aí a gente diz no coach como contramodelos. Nós vamos buscar contramodelos. Em que outros momentos eu tive esse recurso e que me falta aqui agora? E nós temos essa capacidade mental, de neuroplasticidade, de fazer essa transferência de recursos de um caminho neural para um outro caminho neural. E se percebe que onde existia uma certeza absoluta de uma crença limitante, ela passa a se tornar uma dúvida, ela passa a se tornar duvidosa. Então, para que uma crença limitante seja transformada, em crença potencializadora, ela basta ser colocada em dúvida. E, em seguida, é claro, levar a questionar se prefere acreditar naquilo que o eleve e que se aproxima do resultado, ou vai continuar do jeito que a pessoa está, né? No caso, no limite. E ainda, claro, o coach faz o quê? Vai motivar essa pessoa para que ela se coloque em ação, para ver como funciona na prática esse pensamento, esse outro pensamento potencializador. Então, a repetição é o que dá o hábito. Então, toda mudança de crença, ela é necessária que haja uma ação. Uma ação para quê? E confirmando e validando cada vez mais essa crença potencializadora até que ela se fixe como um hábito e ela vai se tornar uma nova crença. Mas, nesse momento, uma crença potencializadora. Então, acreditar faz com que você movimente os recursos necessários para a sua realização. Acreditar. E, claro, eu chamo vocês agora aqui, então, para se abrir, e isso vai fazer com que você se abra para um mundo de possibilidades. Acreditar que nós somos capazes. Acreditar que eu sou capaz de realizar e tenho recursos suficientes dentro de mim para atingir o resultado que eu quero. E esse movimento, esse acreditar, vai me levar a ter ações, a ter decisões e, consequentemente, um resultado positivo. Aqui eu deixo o meu muito obrigada para vocês. Obrigada. E agora nós abrimos, então, para as perguntas. Se me fiz ser compreendida, se ficou alguma dúvida, aqui estou eu para auxiliá-los no que for possível. Obrigado, Luciane, parabéns por esta palestra muy interesante, muy buena. También felicitarte o parabéns porque por la aplicación tenemos 2000 likes. Entonces es un récord. Oh! La noche de hoy. Entonces, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de todos vocês. Sí. Bueno, vamos a hacer las personas que tengan dúvidas, puede escribir o levantar la mano
y puede hablar directamente con Luciane. Solo tienen que levantar la mano electrónicamente y le damos el acceso al micrófono. ¿Ok? Ya están escribiendo. Rui Pereira pregunta, ¿existe una técnica para instalar creenças potencializadoras? No coach, claro, tem várias outras, talvez, né, existam outras modalidades, mas no coach, esse movimento de instalar, vamos dizer assim, mudar uma crença, né, usamos esse termo de mudanças de crença limitantes para potencializadoras, Rui, através de perguntas. E essas perguntas, onde vai se buscar, vai se colocar em xeque a crença limitante, perdão, a crença limitante, e colocando em xeque essa crença limitante, como nós, vou dar um exemplo, talvez para ser um pouco mais clara nesse caso. Quando nós acreditamos, quando criança acreditamos em Papai Noel. E acreditar em Papai Noel é algo mágico, de magia. Eu mesmo, quando criança, acreditava em Papai Noel, e de repente a gente vai crescendo, e eu fui percebendo, bem, rena não tem asa, trenó não tem asa, não voa como um avião. Como pode sustentar um velhinho, por mais charmoso e fofo que seja, em cima daquele trenó no céu, voando, né? Isso, quando essas dúvidas começam a aparecer, assim como no processo de coaching, o que a criança, eu no caso, criança, fui fazer? Vou procurar outra possibilidade do Papai Noel aparecer que não seja pela chaminé, porque aqui no Brasil é difícil um lugar, na minha cidade, por exemplo, não tinha chaminé. Então, colocar a dúvida leva a nossa neurologia, a nossa plasticidade mental a buscar novos caminhos, ou seja, novas explicações para colocar no lugar, porque vai estar um vazio ali. Então, a técnica do questionamento, no caso desse questionamento que o coach utiliza, é de grande eficácia, porque faz toda uma transformação neurológica de novos caminhos neurais, onde se criam novas sinapses. E aí, então, é se colocar em ação para que a pessoa possa praticar e instalar, então, essa crença potencializadora. Mas se só mudar uma crença e não se colocar em prática, em ação, em partir para ação, o resultado também não vai aparecer. Não é mágico. Continuamos. Não sei se me fiz ser compreendida, Rui. Rui pode escribir si se entendeu. Carla Silva nos pregunta, como pai, sí, como pai, ¿cómo puedo reconocer esas creencias que estoy instalando para mis filhos? Através dos comportamentos que ela mesma está tendo. Porque, Carla, se você, por exemplo, diz que costuma dizer assim, né, para os seus filhos, que estudar é difícil, tudo aquilo que limita o comportamento de uma criança, tudo aquilo que você vai limitando, baseado, porque nós passamos isso para os nossos filhos, baseado nas nossas experiências. Então, tudo aquilo que você tiver de experiência que te limite, é preciso você ficar atenta na hora de educar os filhos, para que isso não se transfira para os filhos, porque nós também aprendemos a acreditamos a partir do aprendizado, e com os nossos pais, é claro, né? É uma referência. Então, a partir dos seus comportamentos. Se você tem muitos comportamentos limitantes, perceba a sua fala e o seu comportamento. O que tem trazido? Você tem tido mais sucesso ou menos sucesso? Então, ficar atenta a esse ponto. É uma forma de você perceber se você tem crenças limitantes. E sempre esse incentivar os seus filhos a dizer a eles que eles são potenciais, que eles têm possibilidade, sim, que tudo pode, eles podem todas as coisas. É uma forma, não? Obrigada, Carla, pela pergunta. Katy Santos nos dice, parabéns, eu adorei. Obrigada. Sandra Martinhago, hola Sandra, dice, parabéns, Luciane. Oi, Sandra, beijo. Muito boa sua contribuição. Sandra, hola. Obrigada, Sandra. Fabio nos escribe, Fabio Santo. Hola, Fabio.
Fábio! Olá, Fábio! Y dice, gratidão, Lu. Bela apresentação, conteúdo riquíssimo, foi meu presente de aniversário. Oh, parabéns! Ah, parabéns, Fábio! Nosso aluno, ouve, no curso de certificação. Saludos. Sí, sí, estamos en contacto a través de las redes sociales, de Instagram. Ah, sim. Luciana Vargas nos escribe, muito esclarecedor, Luciane, parabéns. Muito obrigada, Lu. Deus abençoe você, minha querida. Um abraço. Finalmente, los Solange Líbano, parabéns, Luciane, adorei também. Obrigada, Solange. Um abraço também, nossa aluna. Obrigada, Solange, pelo apoio, pelo carinho sempre. Sí, siguen llegando parabéns. María da Peña nos dice parabéns, Luciane. Ah, outro para você. Foi muito bom, dice. Aquí hay otra pregunta. Dice Luciana, até que ponto o coach pode guiar ao coachee no estímulo ao diálogo interno na mudança de crianças? Até um ponto que ele tenha recursos, porque às vezes, no processo de coach, por exemplo, se o coach tem uma crença de identidade, nesse momento, há muitas crenças de identidade, às vezes o processo de coach, ele precisa ser interrompido, porque é preciso ter sempre aquela avaliação, se esse o coach, ele tem a possibilidade de caminhar por si só. Se agora, dependendo do limite do coach, ele precisa buscar uma outra ajuda, uma ajuda de terapia, da psicologia, no processo. Mas, se no desenrolar da sessão de coach, ele já começar a ter essas dúvidas e começar a progredir no seu processo, com certeza o coach pode ir adiante sem problemas, né? Mas, é claro, sempre respeitando esse limite entre o coach e a terapia. Bien. Marcia Midori nos dice, parabéns, excelente palestra. Não sei se eu me fiz ser compreendida. E não estou mirando. Ah, sim. Okay. Eunice Barbosa nos dice, parabéns, Lu. Foi muito esclarecedor. Gratidão pela sua disponibilidade de estar sempre nos apoiando. Sim, graças. Eu que agradeço, Ouvi. Muito obrigada. Um abraço carinhoso a você. Muito obrigada pela confiança sempre. Estou sempre aqui. Sí, no quiero despedir sin que nos comentes. Sé que la semana que viene viajas a Londres y estás full con muchos programas, pero queremos también conocer cuáles son las próximas actividades de EFATA, allá en Rondonópolis. La próxima certificación. Não estou... Que nos gustaría conocer... Eu quero convidar vocês. Sí, nos gustaría conocer qué programas tiene EFATA en esta jornada y entiendo que la próxima semana viajas a Londres. Ah, sim. Para que nos hables un poco. Então, eu estou indo para Londres na próxima semana, agora dia 12 eu embarco para Londres e estarei ministrando um curso Vencendo Medos, é um curso que tem muito sucesso aqui na minha cidade, em algumas cidades vizinhas também. Então, eu estou tendo essa oportunidade de estar lá em Londres. Agradeço a Isabel Dalmagro, que tem me apoiado nesse processo, nessa empreitada, né? E, assim, também estamos abertos, né? Para inscrições do curso de coaching neurolinguístico, o primeiro módulo, e o segundo módulo de 4 a 7 de julho. O primeiro módulo vai ser com a Sandra Martinhago, e o segundo módulo com o Paul Vander
e tendo eu como professora assistente. Então, essas duas. E também, em maio, agora, dia 5 de maio, vamos ter aqui também em Rondonópolis o curso Vencendo Medos, Alcançando Vitórias. Então, eu vou para Londres dar o curso lá, e depois aqui no Brasil, aqui em Rondonópolis, dia 5 de maio, também nós teremos o mesmo curso, né? Com outras experiências. Afinal de contas, vamos vencer medos em Londres e trazer para o Brasil essa experiência, né? Bueno, obrigado, Luciane, por tu tiempo. Igual quiero hacerle una invitación, convidarlos a nuestro congreso, donde también vas a participar como palestrante en el congreso aquí en Chile. Así que sean todos bienvenidos y los esperamos todos en esa jornada. Sim, dia 19 de outubro de 2018, nosso congresso no Chile, em Santiago, no Chile, Congresso HCN World de Coach Mentoring, onde eu também estarei com uma palestra, né, rompendo padrões de autossabotagens, atingindo resultados para lideranças, para empresários, ou seja, desenvolvendo lideranças nesse processo. E eu convido você a fazer, se você ainda não fez a sua inscrição para esse congresso, a se inscrever no site da HCN World, www.hcnworld.com, e faça a sua inscrição. Link também da efatacoach.com.br. Nós temos um link para você fazer a sua inscrição também para o congresso de Coach Mentoring, que será em Santiago, no Chile, dia 19 de outubro. Bien. Bueno, boa noite. E un último comentario, Humberto Magalhães te dice parabéns. Você é top. Sim. Meu marido, Humberto Magalhães. Saudade. Un gran abrazo para todos, que tengan muy, muy buenas noches. Obrigada, Luciane. Obrigada, Alvin. Que esté muy bien. Hasta luego y los vemos pronto. Bye, bye. Gracias. Sim. Bye, bye. Graças. Até mais. Gratidão. Até logo.